Olá, muito boa tarde. Conhecer a Madeira é sempre um convite que acolhe, por certo, respostas muito positivas. E neste programa é esse convite que lhe fazemos, conhecer a Madeira, conhecer alguns lugares da Madeira, o seu desenvolvimento turístico e também os espaços do campo que vão sendo habitados para tempos de descanso, nomeadamente ao fim de semana por muitos madeirenses. E vamos também conhecer o percurso biográfico de Carlos da Áustria, o imperador que foi exilado e está sepultado no Funchal, cujo centenário da morte se assinala ao longo deste ano. Mas antes, e como acontece em cada quinta-feira, damos tempo aos acontecimentos que marcam a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A repressão do regime da Nicarágua contra a Igreja Católica e a guerra na Ucrânia estiveram nas preocupações do Papa no seu encontro de oração com peregrinos de todo o mundo. Seguo da vicino, con preoccupazione e dolore, la situazione creatasi in Nicaragua, che coinvolge persone e istituzioni. Vorrei esprimere la mia convinzione e il mio auspicio che, per mezzo di un dialogo aperto e sincero, si possano ancora trovare le basi per una convivenza rispettosa e pacifica. Chiediamo al Signore, per intercessione della Purissima, che ispiri nei cuori di tutti tale concreta volontà. Perseveriamo nella vicinanza e nella preghiera per il caro popolo ucraino che sta vivendo una immane crudeltà. Na audiência desta quarta-feira, o Papa Francisco lamentou os 6 meses de guerra e lembrou os inocentes no meio da loucura. Rinnovo l'invito a implorare dal Signore la pace per l'amato popolo ucraino che da 6 mesi oggi patisce l'orrore della guerra. Auspico che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia. Tanti feriti, tanti bambini ucraini e bambini russi che sono diventati orfani. L'orfandà non è la nazionalità, hanno perso il papà o la mamma, siano russi siano ucraini. Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti. Pensiamo a questa realtà e diciamoci uno all'altro, la guerra è una pazzia. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Faleceu Dom António de Sousa Braga, bispo emérito de Angra, aos 81 anos. O coração traiu Dom António de Sousa Braga aos 81 anos, depois de uma vida intensa como bispo, mas também enquanto religioso dedicado à pastoral e à formação de futuros padres, a Igreja em Portugal e a Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus despediu-se do Bispo Emérito de Angra. Aquilo que nós falamos de igreja sinodal, ele foi muito concretamente aqui na promoção dos ministérios laicais dentro da Igreja. Ele foi sempre uma pessoa muito ativa nesse sentido, sem fazer barulho, mas criando efetivamente estruturas de participação.
são daqueles, ele pertence a esta geração, daqueles que fizeram e que mudaram o rosto da forma de exercer a autoridade na Igreja. O Dom António, também pela sua formação, por ter estado muito ligado à questão do concílio, portanto, ele foi ordenado em 1970 por Paulo VI, portanto, a sua formação teológica está imbuída do espírito do Concílio Vaticano II, depois estudou Sociologia, portanto, toda a sua formação e a sua sensibilidade fizeram com que ele fosse um homem plenamente atento aos sinais dos tempos, ao mundo, e enquanto provincial, enquanto formador, ele tentou também incutir isso, portanto, e é isso que nós hoje, como dionianos, queremos efetivamente continuar a fazer. Não vivemos para dentro, não vivemos dentro de muros, não somos uma congregação de clausura, nós vivemos no mundo, estamos atentos ao mundo, tentando perceber os sinais de Deus e encontrando respostas concretas para que as pessoas também cheguem a Deus. E dele guardamos sobretudo o estilo, quer dizer, o estilo é irrepetível. O Santo Padre, o Papa Francisco, quando alertou os bispos que não deviam ser bispos de aeroportos, que tinham que ser bispos que tivessem nas suas dioceses, ele escreveu uma carta ao Santo Padre e disse: Papa Francisco, ou eu sou bispo de aeroporto ou não sou, porque eu tenho 9 aeroportos e se eu fico de onde estou, numa perco a diocese. E lá o Papa respondeu-lhe a dizer, bom, que ele estava desculpado e que fosse de facto bispo de aeroporto se fosse para andar dentro da sua diocese. Nascido em 1941 na freguesia de Espírito Santo, na ilha de Santa Maria, nos Açores, Dom António de Sousa Braga, o quinto de 10 irmãos, passou por diferentes sítios para fazer a sua formação, desde o Funchal a Coimbra e Aveiro, tendo rumado depois à Itália em 1962 para estudar filosofia. A 17 de maio de 1970 foi ordenado padre pelo então Papa Paulo VI. Em 1996 é nomeado bispo pelo Papa João Paulo II e regressa aos Açores, onde permanece durante 20 anos como bispo de Angra. Após a sua resignação em 2016, quis voltar aos sacerdotes do Coração de Jesus, ao seminário de Nossa Senhora de Fátima em Alfragide, onde foi formador e superior da comunidade. Dom António de Sousa Braga regressa agora definitivamente aos Açores. Tempo agora para conhecermos alguns lugares da Ilha da Madeira e vamos fazê-lo tendo por guia Otávio Carmo, chefe de redação da Agência Eclésia, madeirense, que quando fala nos lugares que são seus, que são da sua família e que faz, aliás, investigando a história, investigando tradições familiares, mas quando fala desses lugares há sempre aquele brilhozinho nos olhos de quem está a falar da sua terra. É uma ilha que se mostra aos turistas. As pessoas, as paisagens, o clima, o mar, a serra, os equipamentos que se vão construindo para acolher quem chega de todo lado. Muitos ingredientes positivos para fazer da Madeira a pérola do Atlântico para quem deseja descansar, passar férias, viver a serenidade de idades mais avançadas. Aqui residiram e residem homens e mulheres que marcam a história, nomeadamente a história do cristianismo nesta ilha. O imperador Carlos de Áustria é um exemplo, especialmente recordado ao longo deste ano no centenário da sua morte. Mas comecemos pelo turismo. É sem dúvida a indústria que mais transformou a Madeira, que atraiu madeirenses para a costa sul da ilha, que motivou a construção densa em torno do Funchal. Obviamente a Madeira sempre foi uma ilha de partidas e chegadas, aliás é assim que ela é construída,
o turismo e, sobretudo, a grande atividade turística da segunda metade do século XX e do início do século XXI transformou fisicamente a Madeira, hoje com construções que são, para quem a visita regularmente vai percebendo que a evolução quase ano a ano, mas também do ponto de vista económico e de mentalidades. As pessoas procuram, obviamente, há muito trabalho que está ligado à atividade turística, mas sobretudo a possibilidade de contactar com outras culturas, com outras formas de ver o mundo, e isso transformou a Madeira e sobretudo o Funchal numa cidade cosmopolita e que hoje está aberta ao mundo, isso sem dúvida nenhuma. O que aconteceu no Funchal e que muita gente começou agora com o grande boom turístico, por exemplo, em Lisboa, a sentir é que o centro foi sendo cooptado, por assim dizer, e algumas partes significativas do litoral para atividade turística, e como as pessoas têm trabalho, têm o seu emprego no Funchal, começaram a ocupar as vertentes das montanhas, que quem comparar fotos de 30 anos atrás com as atuais percebe que houve um corte significativo das montanhas do Funchal para que fosse construída habitação e as pessoas pudessem mais rapidamente deslocar-se para o centro. Esse é um preço a pagar, diria, pela dependência também que a ilha tem neste momento de atividade turística. Agora, traz outro tipo de riquezas, traz outro tipo de intercâmbios, não deixa, contudo, de ser uma marca muito significativa e até algo preocupante se olharmos ao longo prazo pela possibilidade que já houve nas questões dos incêndios e de algumas cheias, de ocupação intensiva de locais de montanha, trazer consequências a longo prazo que podem ser muito negativas, sem dúvida. Otávio Carmo é madeirense, jornalista na agência Eclésia e que nunca deixou de investigar a história da sua terra e as raízes familiares. Também as transformações que acontecem no arquipélago da Madeira, a modernização dos equipamentos sociais, das acessibilidades e das vias de comunicação. Agora, os túneis têm esta dupla dimensão, permitem chegar muito mais rapidamente aos sítios, mas também deixam sítios de fora, os que estavam nas estradas antigas e que seriam até porventura mais turísticos, isso também é preciso levar em consideração, mas não só. Teve um efeito algo nefasto, que é quase contrário ao que nós esperaríamos, que é as pessoas que viviam nas suas aldeias e em locais mais distantes do Funchal, com a proximidade do Funchal, o que fizeram foi deslocar-se para o Funchal ou para o Caniço, para aquelas zonas de subúrbios mais próximas da cidade, e irem só pontualmente às suas terras, porque chegam lá depressa. Mas a sua vida foi deslocada, transformada para junto dos sítios onde naturalmente têm os seus empregos e têm a vida escolar dos filhos. Mas quem é o povo que acolhe quem chega à Madeira para descansar? É difícil chamar o mesmo tipo de madeirense ao jovem habitante do Funchal ou à avó do interior do norte da ilha. Há uma coisa comum que é a capacidade de resistência e de reinvenção, de adaptação à natureza e aos seus desafios, mas obviamente também adaptação a estes fluxos que são de migração em muitos tempos, em muitos séculos, agora fluxos turísticos, enfim, vão sempre no essencial, acho eu, e não quero falo do ponto de vista de quem recebe também, não só apenas de quem vai fazer turismo, encontra quase sempre uma ilha de braços abertos e com vontade de mostrar aquilo que tem de melhor. Eu penso que isso é também uma marca identitária da Madeira, às vezes levada quase a um extremo, não é? Com atividades comerciais e turísticas em torno do Funchal e nas freguesias que conduzem à capital da ilha, a vida no campo foi-se transformando. O campo tem um lugar sobretudo turístico, infelizmente, ou seja, as pessoas... Só para quem está lá em casa ter noção, todo o norte da ilha, os 3 concelhos do norte, típicos, Santana, São Vicente, Porto Muniz, têm menos população do que algumas freguesias urbanas do Funchal. Isto tem um peso político muito importante, porque o investimento político é feito sobretudo onde estão eleitores e não apenas pelo contexto regional. Portanto, há um esquecimento progressivo, há um afastamento progressivo, até por aquilo que falávamos ainda há pouco, da questão turística. A atividade agrícola é pouco apelativa e exige como qualquer pessoa que lá em casa que faça isso sabe, exige um esforço constante e tremendo, e há desertificação destes locais mais rurais. Para que serve então o campo? Será apenas para descanso ao fim de semana? Sempre serviu, para quem conhece minimamente alguns locais desses do interior madeirense, sobretudo do norte, sempre houve esta tradição das pessoas da cidade que compravam palheiros, eram pequenos edifícios, até habitualmente de utilização agrícola, que usavam para convívios de fim de semana.
Aquilo que eu dizia há pouco em relação aos túneis também ajuda a perceber isso, que as pessoas que viviam nas suas aldeias, nas suas terras, nas terras dos seus pais e dos seus avós, passaram a viver no Funchal ou nos subúrbios do Funchal e deslocam-se ao fim de semana regularmente às suas terras. Portanto, criou-se uma relação algo diferente. Isto tem desafios próprios do ponto de vista do que é a visão de desenvolvimento, de prática religiosa também, por exemplo, que é um tema que nos é muito querido aqui na Eclésia, porque obviamente as pessoas são do sítio onde estão, são do sítio onde pertencem efetivamente, e há aqui uma quantidade de dimensões que ainda não estão muito bem resolvidas. Dimensões a analisar no futuro, nas próximas gerações que vão determinar novas configurações da sociedade madeirense. Um amanhã a construir, sem ser possível esquecer o passado, figuras e factos que fazem a história do arquipélago há mais de 500 anos. Recordamos, neste contexto, um homem, um imperador. Foi a esta ilha que chegou, exilado. Carlos, o imperador da Áustria desde o dia 21 de novembro de 1926, coroado também rei apostólico da Hungria um mês depois. No ano em que se assinala o centenário da sua morte, a Igreja do Monte quis recordar o perfil deste monarca, promotor da paz na Primeira Guerra Mundial e também por isso incompreendido pelos que lhe eram mais próximos. Mas hoje é compreendido e apresentado como exemplo pela comunidade católica da Madeira. Nós estamos a celebrar o primeiro centenário da morte do Beato Carlos, rei da Hungria, imperador da Áustria, que morreu aqui no Funchal, como exemplo de pai de família, como exemplo de dedicação à causa pública e, portanto, cuidado pelos povos de quem ele tinha responsabilidade, e como exemplo de devoção à Eucaristia, Nossa Senhora, verdadeiramente um homem cristão que morreu na pobreza, exilado aqui na Madeira, depois de ter tentado tudo por terminar a Primeira Guerra Mundial, fazendo a paz e com acordos de paz, e não como ela acabou, com derrotas e com vitórias que depois acabaram por mostrar que não eram derrotas, eram só derrotas, não é? Vitórias não havia nenhuma. Um perfil de governante que lhe valeu o exílio. O empenho pela paz foi determinante e, no fim da Primeira Grande Guerra, a sua liderança permitiu uma transição para uma nova ordem mundial sem o deflagrar de uma guerra civil. Das primeiras coisas que ele fez foi procurar a paz, portanto, começar o diálogo entre as partes, negociações de paz, e mesmo depois, quando essas negociações acabaram por ser goradas, boicotadas mesmo por alguns dos políticos europeus, é muito interessante, há um desabafo, é conhecido um desabafo de um dos generais dele, que dizia: mas este homem está mais preocupado com a paz do que com ganhar a guerra. E, portanto, pronto, o general que queria fazer a guerra, claro, e, portanto, que estava entusiasmado e que via uma possibilidade de vitória, e que estava desesperado com o imperador, que estava mais preocupado em fazer a paz do que em ganhar a guerra. Tentou restabelecer a sua autoridade no governo, na Hungria, por 2 vezes, mas as 2 saíram goradas. Como consequência, é mandado em exílio para a Ilha da Madeira. É de facto um homem exemplar, enfim, a todos os níveis, mas de facto como político. Aliás, o São João Paulo II, na homilia da beatificação, sublinhou isso mesmo. Ele é também um exemplo para os políticos, concretamente para os políticos europeus, nesta preocupação da paz, portanto, de construção da paz, mas também da própria dignidade humana. Foi ele quem criou pela primeira vez, um Ministério da Assistência Social a nível mundial. Portanto, foi um governo dele, por insistência dele e da Imperatriz Zita, que criou o Ministério dos Assuntos Sociais, hoje diríamos, não é? Assim, portanto, também a própria dignidade do ser humano e a defesa da dignidade do ser humano, creio que isso que é muito importante também na ação dele.
Carlos nasceu a 17 de agosto de 1887. Com uma educação católica, foi o último rei da Áustria entre 1916 e 1918. O corpo do Beato Carlos está aqui porque o Beato Carlos quis, porque a Imperatriz Zita quis, porque a família continua ainda agora a querer. O povo madeirense tem, particularmente no Funchal, tem muita devoção ainda ao Beato Carlos, e, portanto, mas de uma forma muito particular é impressionante a quantidade de peregrinos da Hungria, da Áustria, da Itália, sobretudo destas regiões, que vêm em peregrinações organizadas aqui ao Beato Carlos. É de facto impressionante e, portanto, precisamos de manter a memória e o exemplo deste homem e também de pedir a sua intercessão para que ele alcance para este nosso mundo a paz tão desejada. Ocorrem aqui pessoas de todo o mundo, todos os cantos do mundo, e sentimos isso especialmente no passado dia 1 de Abril, em que celebramos o centenário da morte do Beato Carlos, ele que veio a falecer aqui na nossa ilha, sobretudo nesta paróquia de Nossa Senhora do Monte. O povo de então viu nele alguém muito especial, pela sua simplicidade, pela sua descrição, mas muito concretamente pela forma como vivia a fé na sua vida de cada dia, na sua entrega, na sua boa disposição, no bom humor que tinha com as pessoas, mas também pelo grande amor que tinha à Eucaristia e a veneração à Nossa Senhora, que foram de facto marcantes na vida dos madeirenses de então. Marcas da religiosidade do imperador Carlos de Áustria, que também fazem parte da identidade deste povo. Elas são recordadas numa igreja que é símbolo da devoção mariana dos madeirenses, a Igreja do Monte. É a padroeira da Madeira, da nossa diocese do Funchal, e as pessoas acorrem aqui ao santuário, sobem ao monte para fazer esta experiência de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Ela que, de facto, com a sua pequenez, é uma imagem muito pequenina, mas diz muito daquilo que Nossa Senhora é, de simplicidade, de humildade, de se colocar, de facto, ao serviço. Locais, capítulos da história e, sobretudo, pessoas que fazem a história da Madeira e são motivo de atração para muitas visitas. Seja por causa de figuras que a protagonizam, seja pelos ambientes e as paisagens, onde todos, tanto os que aqui habitam como os que por aqui passam, encontram motivos para uma vida feliz. Lugares da Ilha da Madeira e a vida de Carlos da Áustria, o imperador que foi exilado na Madeira e que está sepultado na Igreja do Monte, que vos demos a conhecer ao longo deste programa. Desejo-lhe uma ótima tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se os quiser.